Bom dia, seja bem-vindo a mais um devocional do nosso período de Uma Jornada com Propósito. Acredito que eu vou deixar esse nome fixo, para o restante do ano que vem, conforme eu aparecer mais vezes para a gente fazer devocional. Hoje o tema da aula é Criado para Ser Eterno. Vamos falar sobre isso hoje? Eu vou começar com a nossa leitura aqui de Salmos, como a gente sempre faz. Pega a tua Bíblia. Bora abrir a Bíblia. Ontem nós lemos o Salmo 62 e hoje nós vamos ler o Salmo 63 e vamos mais direto hoje ao ponto, hein? Hoje Deus vai falar no teu coração de uma forma maravilhosa. E se você nunca pensou nisso, pois hoje você vai pensar. Curte esse vídeo, compartilha com um amigo, convida para participar, porque não é só você não que tem que descobrir o seu propósito de vida, hein? Manda aí para os seus amigos, para os seus familiares, para as pessoas que você conhece, para essas pessoas também estarem alinhadas com o propósito de Deus para a vida delas. Mas vamos lá, lê aqui Salmo 63, se você pode abrir a sua Bíblia, abra. Começa assim o Salmo de Davi. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-me no santuário e avisar o teu poder e a tua glória. Vi errado. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita como quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos a minha boca te louvará. Quando eu me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das tuas asas. A minha alma pega-se a ti. A tua mão direita me sustém. Aqueles, porém, que querem matar-me serão destruídos. Descerão às profundezas da terra, serão entregues à espada e devorados por chacais. Mas o rei se alegrará em Deus. Todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão. Mas a boca dos mentirosos será tapada. Bom, esse versículo aqui já tem até escrito aqui em cima, que é o Salmo de Davi quando ele estava no deserto de Judá. Como eu citei para vocês lá no início, os Salmos, eles são excelentes para você enxergar como Davi orava. Davi tinha uma sinceridade com Deus tão linda mesmo nos momentos que ele queria que o povo todo morresse na face dessa terra, né? Os inimigos, né, para ser mais exato também. Ainda assim você percebe que tinha uma sinceridade, que existia ali um relacionamento tão íntimo com Deus que ele se sentia à vontade para falar com Deus. E como pode, né, a gente se sentir tão à vontade assim para falar com uma pessoa que nós não vemos, ainda não conhecemos, os nossos olhos não chegaram a ver? A gente crê num céu que a gente nunca viu, mas é uma saudade que a gente sente desse lugar. E como pode ter uma saudade tão grande de um lugar que ainda não pisamos, né? E esse salmo aqui, ele é lindo porque ele exalta Deus de uma forma tão bonita. Eu acho tão bonito a forma que Davi exalta o nome de Deus e glorifica a Deus, e que a gente possa levar isso também para a nossa vida. O tema do nosso devocional de hoje é Criado para Ser Eterno, então a gente vai falar um pouco sobre a eternidade. E é um assunto bem bacana, porque é muito comum, né? Todo mundo sabe que existe um céu, um inferno, mas você realmente acredita no céu? Já parou para pensar que de verdade, você acredita mesmo no céu? Teve um momento da minha vida que eu me peguei pensando, como será que vai ser o céu? Eu tenho a dizer que eu cheguei a sentir medo, né? Porque é um lugar que ou eu vou ir sozinha, né? Porque ou é através da morte que nós encontraremos o Senhor, se a gente tiver tudo certo com Ele, ou realmente nós vamos ficar aqui até o dia que Ele retornar e nós nos veremos com os nossos olhos, né? Mesmo estando vivos. Então,
eu me peguei pensando que talvez eu sentiria um pouco de medo, porque é um lugar que eu nunca fui. Os anjos é uma coisa muito grandiosa. E se eu acredito que se nós, seres humanos, formos parar mesmo para pensar muito nisso, a gente entra num. A gente vai entrar num modo de loucura, uma loucura boa, mas a gente fica sem saber o que imaginar, porque é algo muito doido, né? Muito louco de se pensar. E quando eu li que a gente foi criado para ser eterno, isso me ajudou muito a perder um pouco desse medo, né? Porque eu não tinha medo de ir pro inferno, não é isso. Mas eu tinha medo de como seria o céu. Eu sei que o céu é um bom lugar, óbvio que é, óbvio que eu quero ir pra lá, né? Mas ao mesmo tempo, sabe aquele medo de quando a gente vai num lugar sozinha, num lugar desconhecido? É esse o medo que eu tinha. E conforme o tempo foi passando, eu fui perdendo um pouco esse medo. Mas hoje a gente vai falar sobre esse assunto que ele é um tanto delicado e muito importante, porque ainda existem pessoas que não acreditam no céu. Mesmo pessoas que cresceram dentro de uma igreja, elas ainda não acreditam nisso. Então, antes da gente começar aqui para a leitura, para as reflexões, vamos fazer uma oração. Feche os seus olhos. Querido Jesus, muito obrigada por mais um dia que o Senhor nos permitiu viver o propósito que o Senhor criou para nós. Muito obrigada mesmo por todo o seu amor, pela sua misericórdia e principalmente por preparar um céu, por se preocupar em nos preparar um novo lar que está muito próximo de vir. Eu sei que muitos falam que Jesus está voltando e esse Jesus às vezes parece que não vai voltar, mas só parece. Mal sabem que esse tempo, a cada dia que passa, fica mais curtinho. E para quem não é cristão, isso pode ser desesperador. Mas nós que cremos em Ti, ficamos muito felizes com essa notícia de que falta pouco para encontrar com o Senhor. E eu oro para que a pessoa que está do outro lado, ela também o aceite um dia, se ela ainda não o aceitou como Senhor e Salvador da vida dela. Que ela também possa desfrutar desse céu maravilhoso que o Senhor criou para nós. Em Teu nome eu oro. Amém. Então vamos lá? Aqui no devocional Criado para Ser Eterno, a gente começa com um versículo. Deus tem cultivado a eternidade no coração humano. Eclesiastes 3:11. E logo abaixo sempre tem uma frase. Deus certamente não teria criado um ser como o homem para que este existisse somente por um dia. Não, não. O homem foi feito para a imortalidade. Essa frase é de Abraham Lincoln e assim, talvez você fala, como assim o homem foi feito para a imortalidade se um dia nós morreremos? Nós morreremos aqui para o nosso mundo humano, terreno e carnal, para esse mundo de pecado, esse mundo que a cada dia que passa está ainda mais cheio de guerra, enfim. Nós cristãos sabemos que a vida aqui na Terra ela não vai melhorar, ela vai piorar. Tem muita coisa ruim para acontecer nesse mundo. Então, esse mundo nós vamos morrer, graças a Deus que nós vamos nos livrar dele. Mas após a morte, existe uma vida eterna. E essa vida eterna, ela vai ser a consequência do que começou aqui nessa vida terrena. Então, a eternidade, existem dois caminhos, mesmo que muita gente não acredite. Ou é céu ou é inferno. E o céu, Deus não criou você para ir. Na verdade, Deus não criou o inferno para você ter medo dele e o aceitá-lo para ir para o céu. Não. O inferno também é uma escolha. E existem muitas pessoas que hoje dizem que escolhem ir para o inferno. E tá tudo bem. Eu e a minha casa não iremos. Nós dispensamos essa oportunidade. Mas tem gente conscientemente que diz que vai preferir o inferno. Eu espero que essas pessoas elas se arrependam antes que elas morram, né? O dia que chegar o momento delas, eu espero que elas encontrem o amor verdadeiro de Jesus, porque o inimigo, ele coloca uma venda tão forte, parece que coloca uma venda e dá um nó tão forte, fica tão difícil essa pessoa arrancar dos olhos, que ela escolhe o inferno, mas
O inferno não foi criado para provocar medo em você. Que se eu não fizer isso, eu vou ter que ir pro inferno. Então eu vou preferir acreditar em Jesus para ir pro céu. Não, Deus conhece o seu coração. Deus não quer você lá no céu também. Deus quer você no céu. Mas Ele não quer ninguém obrigado. Porque se Deus quisesse robô, Ele teria criado robô desde o Jardim do Éden. Não teria esse trabalho todo que Ele tem hoje. Não, muito trabalho. Você acha? Pensa comigo. Você criaria um mundo perfeito. Você iria permitir que essas pessoas tivessem poder de escolha. E aí, mesmo sabendo que elas iriam errar, você ainda criaria um mundo para que elas pudessem ter escolhas. E pensando assim nessa questão, né? Que Deus criou o mundo e o ser humano para a gente ter escolha. Mas você criaria tudo isso se fosse para o ser humano não ter escolha nenhuma? Porque não era mais fácil criar um robô lá no Jardim do Éden? Tava tudo bem? Não. Deus ele permitiu que você escolhesse, que Adão e Eva escolhessem. Mas Adão escolheu. Você também escolheria o pecado, tá? Você também escolheria o errado, eu escolheria, todos nós escolheríamos. Não vem dizer que você não escolheria, porque se você fosse tão santo assim, você já não estaria mais aqui nessa terra. Então, vale a pena você pensar nisso, refletir realmente sobre isso, se as suas ações, se a vida que você leva, ela realmente está alinhada com o céu. Tem muita gente que fala, porque eu tenho um coração bom, eu vou para o céu. Não. Jesus não disse isso. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E que através dele, de Jesus, você vai encontrar o caminho dos céus. Então, não basta ser uma pessoa boa, você precisa aceitar Jesus na tua vida. Você precisa viver a palavra. E também não adianta nada se dizer que aceitou Jesus e viver no pecado, né? Graças a Deus, Deus me deu uma oportunidade de sair do pecado, porque eu já pequei sim nessa minha vida. E graças a Deus que Deus me deu a oportunidade de viver uma vida correta, né? Permitiu isso e eu sou eternamente grata a Deus por isso. Não pretendo errar mais em relação a viver mesmo dentro de um pecado. Pecar eu sei que eu vou porque eu sou humana, mas viver um pecado, isso eu não quero mais, porque isso é doloroso para nossa alma, porque a gente sabe que a qualquer momento, se infelizmente, enquanto você está conscientemente vivendo um pecado, você sabe que se Cristo voltar, você não vai. E você não vai, não é porque o Deus é ruim, porque o meu coração, Deus sabe que é bom. Só que quando você entende que só ter um coração bom não te torna uma pessoa realmente boa e não te torna uma pessoa cristã, não faz sentido nenhum que você vá para o céu. Porque se Deus estabeleceu normas e regras, você precisa seguir elas. Mas Deus na hora lá, Ele vai me perdoar. Não. Ele te dá a oportunidade de perdoar hoje, de fazer o certo hoje. Se hoje você não quer, na eternidade, depois da sua morte, aí já era, tá? Aí, infelizmente, você não terá mais uma oportunidade. Segundo a Bíblia, você não terá, tá bom? Estou falando biblicamente, não é o que eu acho, não é o que eu penso, é o que está aqui, ó. É a palavra de Deus, não é a minha palavra, tá? Então, reflita isso para sua vida, tá? E, Ana, mas o que isso tem a ver com o meu propósito de vida? Tudo, só tudo, porque o propósito de vida que você começa aqui, você vai terminar lá. Então, essa vida não é tudo que nós temos. Eu vou ler com você aqui esse trecho do começo. A vida é apenas um ensaio geral, antes da verdadeira produção. Você passará muito mais tempo do outro lado, na eternidade. Este mundo é um lugar de preparação. A pré-escola, um exame prático para a vida na eternidade. É o treinamento coletivo que ocorre antes do jogo, a volta do aquecimento antes do início da corrida. Esta vida é uma preparação para a próxima. Ou seja, se você vive o propósito de Deus para a tua vida aqui nessa terra, o céu você vai tirar de letra.
Ana, e o ladrão da cruz? Ele não viveu o propósito de Deus para a vida dele, mas no final das contas ele teve a sorte, né? Sim, você acredita? Ele teve a sorte de Jesus estar morrendo do lado dele. Eu não sei se você vai ter essa sorte não, então se hoje você quiser aceitar, já fala aí no teu coração. Eu te aceito, Jesus, como meu Senhor e Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados e a partir de hoje, que o seu Espírito me ajude a viver a minha vida conforme a tua vontade. E começa a ler a Bíblia a partir de hoje, porque só o Espírito Santo de Deus para te convencer, e não necessariamente vai convencer, mas vai tocar no seu íntimo para você viver uma vida conforme a vontade de Deus, tá bom? Mas a nossa vida aqui é uma preparação para a eternidade. Então, a Bíblia diz: Deus tem cultivado a eternidade no nosso coração. Você tem um instinto inato que anseia pela imortalidade. Isso ocorre porque Deus o destinou segundo sua imagem para viver a eternidade. Então, Deus nos criou a imagem e semelhança a Ele. Então, quando Deus nos criou, Ele colocou em nós o desejo de estar com Ele para sempre. Por isso que a gente sente essa saudade do céu. Mesmo que a gente não tenha visto, a gente sabe que o nosso Criador, Ele nos espera. E não sei você, mas às vezes eu sinto tão forte que eu tô tão pertinho de encontrar Jesus. Eu não sei se Jesus vai querer me levar logo, mas às vezes eu sinto isso tão forte de que ou que Jesus realmente tá mais perto do que eu imagino de voltar, ou que realmente às vezes Jesus está me preparando para viver meu propósito de vida, para que quando eu enfim tiver cumprido minha missão aqui, eu esteja pronta para ir com Ele. E isso é sério, né? Isso é algo importante. A gente chega até a se emocionar ao falar, ao pensar nisso. Então, viver o nosso propósito de vida aqui nos prepara para a vida após a morte, que na realidade é só uma morte carnal, mas depois a imortalidade ela é eterna, sabe? Não vai existir morte, não vai existir choro, vai existir choro só para quem escolher mesmo o outro lado. Eu grifei aqui uma parte que um dia nosso coração vai parar de bater. Então será o fim do nosso corpo, o fim do nosso tempo no mundo, mas não será o fim. Então não vai ser o fim de tudo. Um dia o meu coração talvez vai parar aqui nessa terra, mas ele vai continuar lá na glória de Deus. E isso é muito lindo, né? Pensar que Jesus está me esperando, que Jesus está esperando você. Deus te ama do jeitinho que você é, sim, mas Ele quer ver que você também está disposto a sacrificar os seus desejos para estar com Ele, que você está disposto a viver o que Ele te criou para você ser aqui nessa terra. Então, seu relacionamento com Deus aqui vai determinar o seu relacionamento lá na eternidade. Porque pensa comigo, vamos fingir que você quer casar. Não sei se você já é casado. Se você já é casado, se coloca numa situação também que você vive com uma pessoa dentro de casa, mas vocês não se conversam. Ou você que está querendo casar, finge que você vai ser obrigado a casar com uma pessoa que você não conversa com você. Não tem relacionamento nenhum. Me fala, como vai ser essa convivência? É uma convivência péssima, horrível. Se você vive isso, eu sinto muito. Mas eu não gostaria de viver assim. Eu não gostaria de ter uma pessoa ao meu lado que nunca fala comigo ou só fala comigo para me pedir favor. Você acredita? É ruim. Para pensar, é ruim. E você acha que Deus, só porque Ele é Deus, você precisa ignorá-lo? Você não deve ter um relacionamento com Deus? Não, pelo contrário. Você deve começar a conversar com Deus agora, para lá na eternidade. Tava conversando aqui, vamos supor que Deus quis te levar agora, você termina de conversar o resto lá com Ele, diretamente, pessoalmente. Fica ainda melhor, mais fácil de entender, cara a cara. Agora, se você não tá conversando com Ele aqui, não tá vivendo a vida que Ele quer, aí não tem eternidade. Como que vai viver uma eternidade com uma pessoa que você não conversa, que você não tem intimidade, que você não tem relacionamento? Uma coisa é esse caso do ladrão da cruz, né, que nós sempre falamos, que ele teve sim a chance de aceitar Jesus na vida dele. Ele creu que Jesus era o Filho de Deus. E se você tiver essa oportunidade, eu ficarei feliz.
Mas hoje em dia, dificilmente, existem sim pessoas que aceitam Jesus no seu leito de morte, quando estão ali no final da sua vida, mas nem sempre. Você não sabe se na sua hora da sua morte você vai ter um tempinho para aceitar Jesus. Às vezes vai acontecer algo e morreu. Tem gente que acontece algo, fica alguns minutos, depois morre. Mas você não sabe como vai ser a sua morte, você não sabe a hora, o dia, como, quando, você não sabe de nada. Então não tem como você deixar pro último segundo da tua vida você aceitar Jesus e decidir se arrepender de tudo que fez de ruim, de tudo que fez de mal, de todo o pecado que cometeu. Não é assim que funciona. E Deus também ele conhece a intenção do seu coração. Deus conhecia a intenção daquele ladrão da cruz. Jesus viu que ele realmente se arrependeu dos pecados que ele cometeu. E uma prova de que Deus não tira a consequência do seu pecado é que o ladrão continuou lá na cruz. Se Deus quisesse, Deus teria o poder de tirar Jesus, o ladrão, e mais quem ele quisesse de lá. Mas não. Jesus deu essa oportunidade e o ladrão ali soube aproveitar. Então, você que não roubou, né, às vezes nem chega aos pés daquele ladrão lá, você não quis aceitar Jesus ainda, você não teve a oportunidade de mudar de vida. Então, imagina você. Sabe, você pode aceitar Jesus, você realmente vai querer ficar de fora, sendo que você nem fez tanta coisa errada assim, porque aquilo, ser só uma pessoa boa, pagar os seus impostos em dia, ajudar uma senhora na rua, carregar uma sacola, isso não faz de você um cristão, isso faz de você uma pessoa educada, uma pessoa consciente, uma pessoa sã, uma pessoa normal, é algo que a gente deveria fazer todos os dias. Mas a partir do momento que você decide que quer passar a eternidade com Deus, você precisa começar a criar um relacionamento aqui nessa terra. Então, quanto mais próximo você estiver de Deus, mais as outras coisas vão lhe parecer insignificantes, se realmente é. Quando você entende o valor do céu, o valor da sua morada lá, você consegue ver perfeitamente bem que esse mundo aqui, o dinheiro, a casa, a sua vida conjugal, nada se compara à alegria que vai ser lá. É muito bom sim, tá com o nosso marido em casa, ganhar dinheiro, gastar dinheiro, então é maravilhoso. Mas isso é tão insignificante comparado à vida toda que eu vou ter ao lado de Jesus. Porque talvez aqui nessa terra eu vou ter aí mais uns 60 anos para eu gastar dinheiro só. E depois disso eu não vou ter mais como gastar dinheiro. Então, você percebe o quão é insignificante isso? O quão a vida é curta? A vida é curta demais para você dar tanto significado para as coisas que não são inúteis, são importantes, mas para dar significado, para dar uma importância maior do que para a eternidade aqui nessa terra, para essas coisas que vão passar, para essas coisas que não são eternas. Então, reflita isso. Para tirar o máximo da vida, você deve ter sempre em mente a visão da eternidade e no coração o valor que ela representa. Então, você pode sim viver uma vida boa aqui na Terra, não dizendo que você não mereça isso. Você merece sim, você é filho de Deus e filho de Deus merece sim ser bem sucedido aqui nessa vida. Mas sempre carrega no teu coração o valor da eternidade. Carregue que aqui você vive momentos felizes, mas lá você não viverá nenhum momento triste. Vai ser alegria pro resto da vida. Não tem nada que se compare a isso. Eu vou ler esse trecho aqui, que também é muito interessante. Como será a eternidade com Deus? Francamente, nosso cérebro não é capaz de compreender a maravilha e grandiosidade do céu. Seria como explicar a internet para uma formiga. Isso seria tentar entender a eternidade. É inútil. Não foram inventadas palavras que possam expressar a experiência da eternidade. A Bíblia diz: este é o significado das Escrituras que dizem que nenhum mero homem jamais viu, ouviu, nem mesmo imaginou que coisas maravilhosas Deus preparou para aqueles que amam ao Senhor. Para aqueles que amam ao Senhor, não é para aqueles que têm um coração bom.
É para aqueles que amam ao Senhor, e quem ama ao Senhor obedece ao Senhor, e quem obedece ao Senhor vive o propósito que o Senhor criou para ele. Simples assim. Eu poderia até já encerrar aqui agora, mas eu vou ler outras partes grifadas que eu deixei aqui, que é o único momento em que as pessoas pensam a respeito da eternidade é nos enterros. E mesmo nessas ocasiões, são pensamentos frequentemente carregados de sentimentalismos superficiais, baseados na ignorância. Ou seja, geralmente a gente só vai pensar na eternidade quando realmente alguém morre. É super normal. Alguém morre, imediatamente a gente já pensa como vai ser o fim da nossa vida. Isso é normal. Mas você deveria pensar na eternidade todos os dias da sua vida. Antes de dormir, você deveria orar e falar: Jesus, se eu não acordar amanhã, eu já vou te encontrar. Me perdoa. Me perdoa mesmo, de coração, sabe? Arrependido. Me perdoa por hoje ter falado alto ali com alguém. Me perdoa pelo estresse que eu tive ali no notebook, Jesus. Eu não deveria ter me estressado, não valia a pena. Porque se hoje a minha vida acabar, não valeu a pena isso. Percebe o quão vão é a vida? O quão insignificante é tudo que você fez no seu dia se no final do dia você morrer? Percebe isso? Então pense na eternidade todos os dias da sua vida, e não para causar medo ou ansiedade, não. Pelo contrário, é para causar em você aquele sentimento de: vou viver o meu propósito de vida todos os dias, vou ser cada dia mais uma pessoa mais parecida com Jesus. Porque aí sim você vai entender tudo. Aí sim você vai viver uma vida que agrada de fato a Deus. As obras dessa vida definem o destino da que está por vir. Então, não seja só uma pessoa boa. Seja uma pessoa que acredita em Jesus, que ama Jesus e que através dessas ações demonstre a pessoa boa que você tanto é, tá? Tem até aqui uma parte que eu grifei que seria sábio, e na realidade é sábio, viver cada dia como se fosse o último. Então, tem uma frase muito bacana que planeje, tenha sonhos como se Jesus fosse voltar daqui 100 anos, mas se prepare, perdoe, ame, busque a Deus, viva a Deus, tenha intimidade com Jesus como se ele fosse voltar em um dia. Então, tenha sonhos sim, planeje sua vida, mas busque o quanto antes viver o seu propósito, porque você não sabe quando a sua vida ela vai se encerrar, e não vale a pena passar o pouco tempo que você tem aqui gastando com outras coisas que não tem nada a ver com o seu propósito de vida. Então vamos lá para a reflexão. Tema para reflexão: há muito mais na vida do que apenas o que é aqui e agora. Versículo para memorizar: este mundo está desaparecendo juntamente com tudo que ele almeja, mas se você faz a vontade de Deus, você viverá para sempre. Pergunta para você meditar aí durante o seu dia hoje: já que fui feito para ser eterno, qual a única coisa que hoje devo parar de fazer, e qual a única coisa que devo começar? Então, já que você foi feito para ser eterno, o que hoje você precisa parar de fazer que pode te impedir de viver essa eternidade? E o que hoje você precisa começar urgentemente a fazer para você viver essa eternidade maravilhosa que Deus preparou para você com tanto amor, com tanto carinho, tá? Nós devemos nos lembrar sempre do nosso lar eternal e nos preparar. Então, fica essa reflexão de hoje, e eu espero muito que o seu propósito de vida seja algo que te leve para mais perto de Deus e que te ajude a te preparar para a eternidade. É isso, que Deus abençoe o seu dia. Se você gostou dessa aula, deixa aqui um comentário, compartilha com seus amigos, e eu te espero amanhã. Amanhã a gente fala mais sobre propósito de vida.